Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Pois o homem da OMS, Organização Mundial da Saúde, o diretor-geral, o Tedros Adhanom, está negando tudo que ele impôs ao mundo. Incrível. Olha, eu não acreditaria se não visse ele próprio falando. E ainda assim fiquei desconfiado que pudesse ser inteligência artificial. Mas não era. Aí, vejam só, tá lá em inglês, eu traduzi, a tradução minha, né? Ele diz assim, a OMS, que na sigla em inglês parece WHO, né? WHO, né? A OMS não impôs nada a ninguém durante a pandemia, né? Nem lockdowns, nem vacina, nem máscara. A nossa função, a nossa atuação não é essa. Nem tentamos, nem queremos isso. Nosso papel é apoiar os governos com conselhos para protegerem seus povos. Eu pensei que não era aquilo. Tive que pesquisar. Sabem por quê, né? Trump anunciou, olha, como é que é esse negócio que nós temos 300 milhões de americanos e temos que contribuir com $500 bilhão, enquanto a China tem 1 bilhão e 300 milhões de chineses e contribui com 39 milhões de dólares. E aí bateu o pavor. Não temos nada a ver com isso. Ok. Se a OMS não tem nada a ver com isso, temos que saber aqui no Brasil quem se responsabiliza pelo fechamento de tudo, pela falência de fábrica, pela perda de emprego. Quem? Pelo negócio no rosto, respirando o mesmo ar? Pela vacina não testada que foi aplicada em muita gente? Quem? Depois dessa, do Tedros Adhanom, da OMS. Meu Deus. Bom, política. Gilberto Kassab é um nome importante na política brasileira. Ele preside o PSD e o PSD tem, na última eleição, 887 prefeituras, além de ter três ministros no governo Lula, né? E uma senhora bancada. Pois ele é secretário do governador Tarcísio de São Paulo. Ele, Gilberto Kassab, depois, isso num evento lá em São Paulo, chamou Paulo Guedes e Henrique Meirelles de ministros da Fazenda fortes. E aí afirmou que Haddad não conseguiu se impor no governo e ministro da Economia fraco é sempre um péssimo indicativo. Ele tem 3 ministros no governo. Depois, os ministros dele, ministro da Agricultura, ministro de Minas e Energia, ministro da Pesca. Depois ele disse que o PT entra aí na eleição de 26, não como favorito, mas como derrotado. Disse que seria um excelente nome para 2026, o Tarcísio, mas que o Tarcísio não quer reeleição no governo de São Paulo. Fica aí o registro, porque o que diz Gilberto Kassab tem peso na política brasileira. Falar em política, saiu a 4ª pesquisa mostrando o derretimento da popularidade de Lula. Já saiu da Intel, do Paraná Pesquisas, da Quest e agora do Poder Data. 51% negativos, desaprovação, e aprovação só de 42%. No Nordeste, a última aprovava 53%, já está aprovando só 51%. E a desaprovação subiu de 41% para 43%. Estou falando Nordeste porque é o sinal maior do lulismo. E o ministro de Relações Institucionais, que é o ministro da Política, Alexandre Padilha, fez uma declaração que diz assim, não,
para essa queda, esse mergulhar de aprovação. Não há truque nem bala de prata. Essa não é a primeira vez que a gente governa um país. É bom pensar. É a terceira vez que Lula governa o país, a quinta vez que o PT governa o país. E se a gente comparar as promessas da eleição de 2003 com as realizações das promessas, a gente vai saber por quê dessa frustração quando próprios eleitores de Lula estão diminuindo a aprovação e aumentando a desaprovação, segundo essa última pesquisa. 17 anos se passaram desde que Lula terminou o primeiro mandato e parece que ele não se renovou. 17 anos no mundo de hoje muda muita coisa, principalmente o mundo digital. Centralizando, não? Vejam só, por exemplo, centralizando. A primeira-dama trocou mais um. O responsável pelo acervo pessoal de Lula, eu sempre fico pensando, acervo pessoal de alguém do governo, é o governo que paga para ele ter um acervo pessoal? Não. Tem que passar por um exame de ética para ver se está ok. Era o historiador Carlos Soares Rocha, formado em História, ou seja, um documentalista. Foi trocado pelo Jackson, ou não sei se é Jackson, Raimundo, amigo de Janja, que já tinha cargo de secretário executivo no Conselho Nacional de Educação. Eu acho que o nome anterior era Conselho Federal de Educação. Agora tem outra coisa, eu vi isso na Folha, alegando que a Janja não tem cargo público, a Presidência da República se recusa a fornecer para o jornalismo as agendas dela, os encontros dela. Os jornais estão pedindo com base na lei de transparência. Mas ela tem gabinete em prédio público, que é o Palácio do Planalto. Então é outra questão ética para a gente pensar. O gabinete tem despesa, que é paga pelo pagador de impostos. Aliás, pagador de impostos está pagando cada vez mais impostos. 2024, os brasileiros pagaram 2 trilhões e 700 bilhões em tributos para o governo federal. Dá quase 10% a mais em relação ao ano anterior, tirando a inflação. Esse a mais significa 238 bilhões a mais em 2024 em relação a 2023. Mesmo assim, está fechando o ano com um déficit aí de uns 40 bilhões. E no governo anterior era superávit. Que mistério é esse? Está cobrando mais imposto, as pessoas estão sendo obrigadas a pagar mais imposto. Interessante que a gente não vê isso traduzido nos serviços públicos de ensino, de saúde, de segurança, de justiça, de saneamento. Não? Bom, tem mais um gasto aí. O governo vai criar, e anunciou isso com pompa e circunstância no Palácio do Planalto ontem, com a ministra dos Direitos Humanos e o ministro das Relações Exteriores, depois de um encontro com o presidente, vai criar um centro de acolhimento a deportados ilegais nos Estados Unidos, no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, para recebê-los com pompa e circunstância. Interessante que só no ano passado foram 16 voos, 32 voos no governo Lula, e ninguém lembrou de criar o acolhimento. Que coisa estranha. Não é risível? No ano passado devolveram 1.648 brasileiros. Vejam só. Outra coisa estranha, eu estava vendo agora, entrevistaram lá um influencer brasileiro. O sujeito disse que está lá há 15 anos.
que não tem nenhum problema de dirigir carro, de voar de avião, de alugar casa. Ele está ilegal e diz que não tem documento. Vocês já perceberam? Como é que ele está alugando casa, embarcando no avião e tendo carta de motorista? Sem ter documento? Eu não estou entendendo. Porque você vai aos Estados Unidos, exigem a sua identidade em qualquer negócio que você vai fazer. Será que o documento é falso? Tem outro que diz que estava há 30 anos lá, sem documento. Será que era documento falso? Né? Estranho. Agora, interessante. O ministro de Relações Exteriores, que é um diplomata, formado no Instituto Rio Branco, supostamente um dos melhores, já que foi escolhido ministro, será que ele não leu Maquiavel? Não leu O Príncipe? Porque olha o que ele disse. Agora nós vamos exigir tratamento digno aos deportados brasileiros nos próximos voos. Eles, óbvio, que não vão mudar a lei nos Estados Unidos por causa disso. Nos próximos voos, os caras vão voltar com algema. E levantou a bola para perder. Por quê? Eu não entendi. Poderia negociar e, se conseguir alguma coisa, anuncia depois. Foi o resultado da nossa negociação. Mas ele já está adiantando um objetivo que, suponho, não vai ser alcançado para perder. Que estranho. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.